Olá, irmãos, graça e paz, louvado seja Deus. Hoje eu quero falar com você a respeito da variedade ou diversidade de línguas. Isso é um dom do Espírito Santo, amém? Que nos ajuda muito a nós termos luz a respeito desses dons vocais, né? Nós já vimos a respeito do dom de profecia, vimos a diferença entre o dom de profecia e o ministério do profeta. Vimos também a diferença entre o profeta no Velho Testamento e o profeta do Novo Testamento. Amém? E agora nós vamos ver esse dom de variedades ou diversidade de línguas, sendo o segundo da lista dos 3 dons vocais. É a expressão vocal mediante o Espírito Santo em idiomas nunca antes aprendidos pela pessoa que fala, nem necessariamente compreendidos pela pessoa que fala ou pela pessoa que ouve. Variedades de línguas quer dizer, literalmente, tipos diferentes de línguas. Esse dom e o dom de interpretação são exclusivos da dispensação da igreja, ou seja, na graça de Deus. Não vemos esses dons no Antigo Testamento, nem no ministério de Jesus. Pastor, por que a gente não vê o dom de línguas nem no Velho Testamento, nem no ministério de Jesus? Porque esses dons, eles foram concedidos somente quando o ministério do Espírito começou. E o ministério do Espírito começou quando o ministério terreno de Jesus cessou. Não encerrou o ministério de Jesus, porque o ministério de Jesus ainda, ele é o intercessor. Amém? Existe um homem nos céus que intercede pelos homens na terra. É o que Jesus está fazendo agora. Enquanto isso, ele enviou o seu Espírito. E quando o seu Espírito foi derramado e os discípulos foram cheios do Espírito Santo, então vieram com o batismo no Espírito Santo essas línguas chamadas de variedades de línguas ou línguas estranhas, que são coisas diferentes. Nós vamos ver cada um especificamente nesse vídeo de hoje. A atuação do dom de línguas. Primeiro, na vida particular, as línguas são primariamente um dom devocional dado ao crente para edificação pessoal. Então, quando você é cheio da plenitude do Espírito e ora em outras línguas, o seu Espírito ora bem e ora de fato. Amém? Então, primeira coisa é a oração em línguas para a sua vida particular. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 18, o apóstolo Paulo diz que eu dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Então, Paulo, ele aqui está falando a respeito da sua vida devocional de oração e a oração em línguas, mais do que os cristãos da igreja de Coríntio. Amém? Ainda em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 13, Paulo diz, pelo que o que fala em outras línguas deve orar para que possa interpretar. Então, todo crente pode orar para interpretar suas línguas nas devoções particulares. Paulo está preconizando isso aqui e, claro, ele diz que quando ele ora em outras línguas, o seu espírito ora de fato, a sua mente fica infrutífera. O que quer dizer isso? A mente fica infrutífera, porque não é uma linguagem que se aprende com vocabulário. A oração em outras línguas é uma linguagem do espírito humano recriado. Por isso que Paulo diz, quando eu oro em línguas, o meu espírito ora de fato, mas minha mente fica infrutífera. O que é que eu vou fazer? Paulo diz, eu vou orar no Espírito, mas eu também vou orar na minha língua materna, ou seja, no meu entendimento. Não é para a gente abandonar a oração com entendimento, ou a oração na nossa língua materna. No meu caso, português. Eu tenho que orar com o meu entendimento, mas também eu posso orar com o meu espírito. E claro, a fluência da oração no meu espírito ela é muito maior do que no meu entendimento. A minha oração no português, com meia hora, eu acabo meu vocabulário e posso começar a repetir a oração. No meu espírito é uma coisa que não tem limites. Amém? Já no aspecto público, aí muda. O dom de variedades de línguas é para ministrar à igreja, como todos os outros dons do Espírito. Por isso mesmo deve ser interpretado para que haja edificação na toda a igreja. Então, quando se trata do dom de variedades de línguas no culto público, ele não deve ser feito
sem que haja interpretação. Por quê? Porque isso causa mais confusão do que edificação. 1 Coríntios 14, 19, Paulo diz assim: contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros a falar 10.000 palavras em outras línguas. Então, Paulo está falando aqui, fazendo um comparativo da quantidade de palavras que ele pode falar com o Espírito, ou seja, 10.000, enquanto 5 de forma entendimento. Amém? Com entendimento aqui, como ele fala. Mas ele está falando aqui na igreja, ou seja, na hora de ministrar, na hora de ensinar, é melhor você levar um ensinamento que fale ao entendimento daqueles que estão ouvindo, do que você ir pregar, ensinar e ficar orando em línguas, ninguém entende nada, você também não entende nada, isso traz confusão. Por que é que muitas pessoas rejeitam falar em línguas? Por causa desse tipo de excesso. 1 Coríntios capítulo 14, versículos 27 e 28, Paulo diz assim, olha, no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete, mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então ele está fazendo uma diferenciação aqui entre a oração em línguas para o culto público e a oração em línguas para o culto privado, você e Deus. Então é muito importante nós atentarmos para isso. A variedade de línguas traz uma mensagem para a igreja, ao passo que a oração em outras línguas é uma forma particular de edificação pessoal. É preciso que se perceba a diferença e só se manifeste na igreja a variedades de línguas quando seja acompanhada de interpretação ou que haja na igreja algum intérprete ou a própria pessoa que deu a mensagem em línguas dê a interpretação. Todos os crentes devem orar em outras línguas para edificação pessoal, mas nem todos na igreja trarão uma mensagem em variedades de línguas. Por quê? Porque isso já é um dom para os ministros. Um crente pode ser usado nisso também? Claro que pode. O Espírito Santo faz como ele quer. Amém? E ele abençoa quem ele quer. Agora, nós precisamos perceber essa diferenciação. Nós também precisamos perceber que existe os simples dons de língua. Judas, capítulo 1, versículo 20, diz que nós devemos orar no nosso espírito, edificando a nós mesmos. Aquela palavra edificar é como uma bateria que carrega a si mesmo. Me diga uma coisa, por que Deus gostaria que uns se edificassem orando no Espírito Santo e outros não? Então é para todo aquele que crê. Jesus disse em Marcos, capítulo 16, aqueles que creem em meu nome falarão novas línguas. E não estava falando de uma pessoa que não sabe inglês, não sabe grego, não sabe hebraico, falar. Ele estava falando de línguas espirituais, chamadas de estranhas. Amém? Eu sei que muitos vão dizer que isso é loucura, que isso não é de Deus. Mas, amados, para a gente fazer isso, nós temos que tirar toda a escritura neotestamentária, inclusive os ensinamentos de Paulo e de outros apóstolos também. A vivência e a experiência de Pedro na casa de Cornélio, o que dizer da ida de Filipe a Samaria, Paulo quando chegou em Éfeso, né? Os discípulos de Paulo, quando viram Apolo, que conhecia somente o batismo de João, e diz que eles levaram a um lugar particular e levaram a ele a informação de forma mais completa de Jesus. Então é algo que nós precisamos começar a enxergar. O capítulo 14 de 1 Coríntios todo ensinando sobre a oração em outras línguas, sobre a interpretação em outras línguas. Romanos 12, o dom de variedades de línguas e interpretação de línguas. Então, existe muita coisa que nós precisamos deixar de lado para dizer que não existe essa oração em outras línguas. E eu creio que o crente ele perde bastante da vida espiritual quando ele simplesmente descarta esse dom do Espírito Santo ou essa linguagem de edificação pessoal, amém? De consagração, de busca pela revelação de Deus.
Então é muito importante nós buscarmos entender isso. Quando Paulo pergunta aqui em 1 Coríntios 12, 31, tem todos os dons de curar, falam todos diversas línguas, interpretam a todos? É claro que não, mas ele está falando aqui dos ministros, está falando aqui no culto público. Todo mundo no culto público vai trazer língua com interpretação? Não. É em todo culto que se manifesta? Não. Por quê? Ou pela nossa ignorância, ou porque às vezes quando a gente vai fazer isso, a gente bagunça. E na igreja tem que ter ordem, na igreja tem que ter decência. Amém? Então é algo que nós precisamos nos abrir para conhecer, para entender e para desfrutar. Porque quem é batizado no Espírito Santo sabe, é algo divino, é algo sobrenatural e é algo maravilhoso. No próximo vídeo eu vou falar sobre interpretação de línguas e vou dar continuidade a esse assunto. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo.